Oi, o meu nome é Mike e o ano é 2563, 3 séculos após uma devastadora guerra conhecida como A Queda. Um médico chamado Ido explora um ferro velho em busca de peças úteis para seus reparos e se depara com os restos de uma jovem ciborgue. Ele descobre que o cérebro dela ainda está funcional e a leva para casa, onde, com a ajuda da sua assistente, lhe dá um novo corpo. Na manhã seguinte, a ciborgue acorda em um quarto de menina e fica maravilhada com o seu corpo novo. Após se admirar no espelho, ela veste algumas roupas e desce as escadas, onde Ido está ocupado tratando outros pacientes ciborgue. Ido fica contente ao vê-la acordada e oferece o café da manhã. A garota revela que não sabe como comer uma simples fruta, pois não tem memórias de uma vida passada. Ido também não encontrou nenhum registro sobre ela. Em seguida, a garota sai para explorar Iron City pela primeira vez. Ela observa a cidade de classe baixa e acima vê Zalem, a última das grandes cidades aéreas onde a elite vive. Após a guerra, os sobreviventes se estabeleceram na Terra e todo o trabalho realizado ali é em prol de Zalem, mas ninguém tem permissão para ir até lá. Ido dá à garota o nome de Alita e a convida para morar com ele. Ido sai para realizar algumas tarefas e leva Alita junto, permitindo que ela assista a uma partida de motorball em uma tela grande e faça amizade com um cachorro de rua. Alita também vê um cartaz de procurado, oferecendo uma recompensa por um criminoso que matou 6 mulheres. Nesse momento, um enorme robô surge na rua e Alita instintivamente assume uma postura defensiva. Um jovem chamado Hugo rapidamente a empurra para fora do caminho, mas Alita volta para salvar o cachorro. Hugo fica impressionado, mas ainda assim explica que ela não deve interferir com os centuriões que patrulham a cidade. Os dois jovens se dão muito bem, mas Ido os interrompe e leva Alita para casa. Mais tarde, uma mulher tenta entrar em seu apartamento apenas para ser atacada pelo assassino procurado. Enquanto isso, Alita acorda ao ouvir um barulho e vê Ido chegando em casa tarde da noite, carregando uma mala grande e com uma mancha de sangue na mão. No dia seguinte, Alita começa a ajudar Ido com os pacientes e descobre que um homem teve seus membros ciborgues roubados por Jax, que os vende no mercado negro para financiar os jogos de motorball. Ela também ouve que outra mulher foi assassinada na noite anterior e não consegue evitar as suspeitas de Ido e o seu ferimento no pulso, que parece muito estranho. Depois do trabalho, Alita encontra Shiren, uma mulher misteriosa com uma marca na testa. Shiren agarra a mão de Alita, assustando-a e fazendo-a fugir. Shiren então se encontra com Ido, revelando que eles foram casados e que Ido usou o corpo ciborgue que eles fizeram para sua filha falecida para consertar a Alita. Shiren quer trabalhar com Ido novamente para criar um campeão de motorball que poderia comprar uma passagem para Zalem, mas Ido se recusa a criar monstros. Shiren vai embora e Ido percebe que ela está entrando em um carro com Vector, o homem por trás da fábrica. Enquanto isso, Alita se encontra com Hugo, que está jogando motorball com Tanji e outros amigos. Ele aceita ensiná-la a jogar e lhe empresta pares de tênis. Alita começa a se acostumar. Após algumas quedas, Alita começa a dominar os patins e consegue marcar vários pontos. Após a partida, Hugo a leva para experimentar chocolate pela primeira vez e eles notam Zampar, um Hunter Rihor, que carrega uma espada, pois armas são proibidas na cidade. Nos dias seguintes, Alita continua a ajudar Ido pela manhã e na parte da tarde passa com Hugo. Hugo leva Alita a um prédio alto para que ela possa ter uma boa vista de Zalem. Ele confessa que seu sonho é um dia chegar lá. Ele também menciona que o ferro velho está cheio de lixos descartável por Zalem. Então, se Ido encontrou Alita lá, ela provavelmente veio da cidade do céu. À noite, Alita finge ir dormir e espera Ido sair só para segui-lo. Ela o encontra perseguindo uma mulher chamada Nissania em um beco escuro
tirando uma arma em formato de foice da sua mala. Pensando que ele estava prestes a matá-la, Alita tenta impedi-lo e acaba revelando sua presença. Ido, na verdade, é um Hunter Error que caça bandidos por recompensas, e essa é uma armadilha preparada para pegar Ido. Nissânia e Romo são seus cúmplices, ambos ciborgues com partes avançadas. Ido ataca Romo e arranca o seu braço, mas Romo se junta a Nissânia e os dois dominam Ido. Desesperada para ajudar, Alita intervém e começa a lutar com Romo. E a verdade é que ela tem uma habilidade impressionante, como se tivesse sido feita para isso. Alita vai atrás de Nissânia e a derrota facilmente. O outro ciborgue fica incrédulo com o que vê e também começa a enfrentar Alita. Enquanto Alita executa o seu chute especial, ela tem um flashback e se vê usando uma armadura especial na lua, no meio de uma batalha feroz. De repente, uma mulher chamada Gilda a chama de 99. Após o flashback, somos trazidos de volta. Alita usa o chute para arrancar o braço do ciborgue. Como se isso só não fosse o bastante, ela também tenta atacá-lo com a foice de Ido, forçando o ciborgue a escapar por um buraco no chão. Depois, Ido vai até a sede dos Hunters para entregar Nissânia e agora sim receber a sua recompensa, o que permite manter a clínica funcionando e continuando ajudando as pessoas. Alita conta a Ido sobre sua memória e exige saber mais. Ido a leva para casa e explica que havia feito aquele corpo para sua filha, que estava em uma cadeira de rodas. Um dia, um paciente viciado entrou na clínica procurando um remédio que pudesse usar como estimulantes antes de uma partida de motorball e, ao não encontrar nada, matou a filha de Ido. Shiren não conseguiu lidar com a morte de sua filha e por isso foi embora. Ido buscou vingança e acabou percebendo que era muito bom nisso, o que levou ele a se tornar um Hunter. Ele deu a Alita o corpo que construiu, mas o cérebro e o núcleo dela são originais. O núcleo é alimentado por um microreator de antimatéria, o que significa que ela poderia abastecer a cidade inteira sozinha. Essa tecnologia não é produzida desde antes da queda, o que significa que Alita tem mais de 300 anos. Enquanto isso, o ciborgue volta para Shiren e conta a ela sobre as habilidades de Alita. Shiren concorda em consertá-lo e Vector vem para interrogá-lo. O Imperador de Nova Zalem pode se comunicar com pessoas na Terra através de qualquer ciborgue que ele decida hackear. Nova explica que Alita conhece as técnicas de lutas de Panzar e ordena que Shiren reconstrua o ciborgue e envia para matar Alita. Então Nova assume o controle de Vector e oferece a Shiren a oportunidade de ir para Zalem. Lógico, se ela aceitar o trabalho. Mais tarde, Ido procura na lista de recompensas e descobre que o ciborgue não está lá, indicando que alguém está protegendo ele. Alita quer se tornar uma Hunter, mas Ido proíbe. Furiosa, ela foge e encontra Hugo, que a leva para assistir uma partida de motorball. Após ver os jogadores lutando ferozmente, Hugo usa seus contatos para mostrar a Alita os bastidores, explicando que um campeão de motorball é premiado com uma viagem para Zalem. Alita percebe que Shiren e Vector estão por perto, pois eles constroem ciborgues especificamente para o motorball. O atual vencedor não é um deles, e Shiren pede a Vector para pegar suas peças. Momentos depois, o vencedor é atacado por um grupo de Jackster, que o capturam em um anel de fogo. Eles colocam o vencedor na parte de trás de uma van e pegam suas armas, que Vector comprou para Shiren. Neste momento, é revelado que os Jacksters são Hugo e seus amigos, que fazem isso pelo dinheiro. Vector pede que entreguem as armas enquanto elimina o que resta do vencedor. No dia seguinte, Hugo e seus amigos levam Alita para ver uma bela paisagem fora da cidade. Em um lago, há um navio que caiu do céu durante a guerra. Alguns sucateiros pegam várias partes, mas a maioria foi deixada em paz, porque é tecnologia da Repúblicas Unidas de Marte, consideradas inimigas. Hugo acredita que o navio pode ajudar Alita a recuperar as suas memórias.
Então não hesita em entrar no lago, onde não tem problemas para respirar. Andando debaixo d'água, ela encontra um navio e abre uma porta estranha que a leva a um campo de força misterioso. Reconhecendo o local, Alita invoca o painel de controle e desliga o escudo, revelando um corpo blindado, avançado, que ela decide levar embora com ela. Quando chega em casa, Alita pede a Ido para lhe dar esse corpo, porque ela sente uma forte conexão com ele. Ido se recusa e explica que este corpo é conhecido como Berserker. Este corpo conhece as técnicas de Panzer. Ele explica também que a nave reagiu ao núcleo de Alita porque ela foi criada como uma arma, e Ido não quer isso daí pra ela. Ele acredita que é melhor pra ela ter uma chance de vida normal. Alita ignora as preocupações de Ido e vai até a sede para se registrar como uma Hunter. Depois, ela pede a Hugo para levá-la ao bar, onde os Hunters se reúnem. O cachorro que encontrou antes os vê e decide ir junto. No bar, Zampar provoca Alita. Alita ignora as provocações e fala com todos, pedindo para que se reúnem na caçada do ciborgue que a atacou e enfrentar quem quer que esteja protegendo aquele ciborgue. Todos acham a ideia ridícula e Zampar tira sarro de Alita por isso. Alita o insulta de volta, provocando Zampar. Zampar a ataca, mas ela o derrota facilmente. Em seguida, Alita chama todos os patéticos e propõe um acordo. Se ela derrotar eles, eles devem concordar em se unir a ela. Uma briga então começa. Imediatamente, o dono dos cachorros observa se divertindo enquanto Alita vence todos sem nenhuma dificuldade. E é óbvio, com a ajuda de Hugo. Ido chega e faz todos pararem, ameaçando eles com as cobranças de seus reparos. Enquanto Ido repreende Alita por suas escolhas, aquele ciborgue que estava perseguindo eles aparece e mata um homem só para exibir as suas atualizações. Se só não fosse o bastante, ele mata o cachorro. Alita fica furiosa, pinta seu rosto como se fosse uma guerreira e começa a lutar contra o ciborgue. Ido quer ajudar, mas Hugo rapidamente o empurra para longe e o ciborgue faz um buraco no chão para lutar contra Alita nas ruínas do ferro velho. Alita continua a lutar de forma espetacular, embora dessa vez o upgrade do ciborgue permite que ele machuque a perna de Alita. O ciborgue também diz que Alita foi feita por Nova, assim como ele, deixando Alita em um estado emocional muito ruim. No próximo ataque do ciborgue, Alita não consegue se esquivar e perde a maior parte do seu corpo. Isso desencadeia memórias de Gilda, quando ela estava ensinando Alita a lutar. Uma lição importante é que Gilda fala para Alita nunca desistir, porque elas precisam derrotar Nova logo. Encorajadas pelas palavras de Gilda, Alita usa o seu braço, que foi o único que restou, para saltar e socar o ciborgue. Passando por através da sua órbita, ela acerta o olho dele. Ela cai no chão, bem a tempo de Ido e Hugo chegarem e atacarem o ciborgue também. O homem com os cachorros aparece e envia os seus cães para se vingar do ciborgue, por conta daquele cão que ele acabou matando, assustando o ciborgue e fazendo-o fugir. Ido leva o que sobrou de Alita para casa e a conserta, dando a ela o corpo de Berserker, que imediatamente se ajusta ao novo hospedeiro. Na manhã seguinte, Alita se sente mais forte do que nunca e descobre que seus dedos podem gerar plasma. Depois, Alita se encontra com Hugo e diz a ele que essa nova tecnologia torna seus sensores de textura muito mais sensíveis ao toque. Hugo toca os braços e o rosto de Alita para que ela possa experimentar o contato humano real e os dois se beijam. Enquanto isso, o ciborgue está tendo um acesso de raiva por sua perda. Então Nova assume o corpo de Vector para repreendê-lo e lembraram da sua missão. Depois que Nova se vai, Vector decide que não pode confiar no ciborgue com uma missão tão importante e decide se encontrar com Hugo para obter informações sobre Alita e fazendo com que ele tome muita bebida. No dia seguinte, Alita encontra Hugo em seu apartamento sofrendo de ressaca. Eles falam sobre o sonho de Hugo de chegar a Zalem e Alita se oferece para dar a ele o dinheiro que ela ganha em recompensas para conseguir comprar
comprar uma passagem de Vector. Só que na verdade, Hugo não quer que ela se coloque em perigo novamente, e Alita explica que faria qualquer coisa por ele, inclusive dar seu coração. Para provar isso, ela remove do peito o seu coração, mas Hugo recusa e informa que Vector quer que Alita jogue motorball. Alita aceita, desde que Hugo se torne o seu treinador. Assim, eles poderiam ir para Azalem juntos, se ela conseguir vencer. Tudo isso é observado de longe por Zanpar. Na noite do primeiro grande jogo de Alita, Ido dá a ela proteção extras e pés de skates personalizados. Alita escolhe o número 99 por conta de homenagem das suas memórias, enquanto Vector contrata outros jogadores oferecendo uma grande recompensa para que matem Alita. Nas ruas, Hugo encontra Tange e os outros desmontando um ciborgue. Ele anuncia que quer sair desse negócio, o que desencadeia uma briga entre ele e Tange. Eles são repentinamente interrompidos por Zanpar, que mata o ciborgue roubado para incriminar os Jacks. Então ataca Hugo e fere seu ombro. Tange tenta resgatar o seu amigo, mas Zanpar o mata facilmente com sua espada. Hugo aproveita a chance para distrair Zanpar com sua bomba de Molotov e foge, mas Zanpar o persegue. No estádio, Vector revela a Shiren que enganou Hugo para levar Alita até eles, prometendo uma passagem para Azalem. Ido percebe que os adversários de Alita não são jogadores comuns, mas sim caçadores de recompensas, ou muito conhecidos como Hunter, indicando que se trata de uma armadilha. Alita, já em alerta pelo comunicado, decide enfrentar os oponentes. Apesar de serem habilidosos e conseguirem acertar alguns golpes, Alita demonstra superioridade e derrota todos facilmente. De repente, Alita recebe uma ligação de Hugo, que pede ajuda contra Zanpar. Alita não hesita em saltar pela tela do grande estádio. Seguida pelos outros jogadores, com muito mais espaço para lutar, Alita vence todos e corre para encontrar o Hugo, que está prestes a ser morto por Zanpar. Alita chega a tempo e empurra Zanpar, mas as telas de recompensas mostram que Hugo é procurado por assassinato. Hugo admite que era um Jacker, mas insiste que nunca matou ninguém, ele apenas roubava algumas peças. Zanpar lembra Alita do código dos caçadores. Enquanto ela hesita, Zanpar esfaqueia Hugo primeiro. Um centurião aparece exigindo o corpo de Hugo, então Alita foge com ele em um local seguro. Hugo jura que não matou ninguém e que deixou a vida de crime por Alita. Eles se beijam e confessam seu amor. Shiren, observando de longe, fica comovida, e quando Vector a chama, ela mente dizendo que perdeu contato com Alita e Hugo. Ela decide, na verdade, ajudar Alita. Pouco tempo depois, Alita aparece com a cabeça de Hugo em seus braços. O centurião aceita isso como prova que Alita completou a recompensa, mas Zanpar, ao examinar mais de perto, percebe que Shiren conectou o cérebro de Hugo a um núcleo de Alita. Furioso, Zanpar tenta atacar Alita, mas o centurião o classifica como um criminoso por violar o código ao atacar outro caçador. Alita consegue destruir o rosto de Zanpar e recuperar a sua espada. Mais tarde, Ido finaliza a reconstrução de um novo corpo para Hugo. Embora de forma rudimentar, ele explica a Alita que as promessas de Vector eram falsas e que a única maneira de chegar a Azalem é se tornando campeã. Ido revela que ele e Shiren, ambos de Azalem, foram forçados a descer a cidade de Ferro por Nova devido à imperfeição de sua filha. Ele removeu a marca de sua testa para renunciar a essa vida. Enquanto isso, Vector confronta Shiren por ter deixado Alita escapar. Shiren diz que Alita fez ela lembrar de seus deveres como uma médica e mãe, e que ela não se importa mais com Azalem. Vector então ordena que um guarda vá atrás dela. Determinada a salvar Hugo, Alita se dirige à sede dos caçadores, localizada na fábrica dos ciborgues. Com a espada de Zanpar, ela derrota o centurião e destrói o sistema de recompensas antes de invadir o escritório de Vector, onde descobre que ele vendeu partes do corpo de Shiren. Distraída, Alita é surpreendida pelo ciborgue e acaba ferindo-a, desencadeando outro flashback. Durante a guerra, Alita e Gilda e sua equipe tentaram
alcançar Zalem, escalando os tubos de carga. Isso daí é muito conhecido como o Anel de Defesa Portante. E esse anel infelizmente dizimou o exército que Alita estava, deixando apenas Alita e Gilda. Elas sobreviveram ao ataque e Gilda ajudou Alita a se reerguer, lembrando que ela tem a missão de destruir Zalem. Inspirada pelas palavras de Gilda, Alita se lembra que o seu corpo pode se regenerar. Com isso, ela derrota o ciborgue com alguns movimentos muito precisos. Em seguida, Alita exige falar com Nova, que assume o corpo de Vector. Ele ameaça matar Ido e Hugo, enfurecendo Alita, que então mata Vector. Nesse momento, Ido liga para Alita, informando ela que Hugo está fugindo dos Centuriões. Alita então procura por Hugo e encontra-o escalando o tubo em busca de seu sonho. Apesar de seus vários avisos sobre Nova estar manipulando para chegar até ela, Hugo se recusa a ouvir. Nova aproveita a oportunidade para lançar um anel cortante na direção deles. Alita consegue desviar, mas Hugo é atingido e perde boa parte de seu corpo. Em um movimento rápido, Alita agarra a mão de Hugo para evitar que ele caia lá de cima, mas o braço de Hugo começa a se desfazer. Eles compartilham uma última expressão de amor antes que o braço do Hugo se quebrasse, fazendo com que ele caísse para a morte. Meses depois, Alita se torna uma estrela do motorball. Durante uma competição, ela levanta sua espada e aponta para Zalem, prometendo se tornar uma campeã e encontrar Nova para se vingar. Pessoal, esse aqui foi o resumo de hoje. Alita é um dos meus filmes favoritos e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um abraço do Mike e até a próxima.